Ele descobrira que as palavras conduzem aos atos, o que fez dele um crítico impiedoso da linguagem. Face à psicanálise de Freud, ele elaborou a análise da linguagem. In dieser kleinen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie so groß war, die wieder groß werden wird, wenn alle Seelenarmut, die ihr geblieben ist, aufstehen wird. Nessa época derrisória que eu conheci quando ela ainda era grande, que voltará a ser grande quando for varrida toda a miséria que ela deixou nas almas, num sacrifício à loucura invencível, convém, em memória dos seus primeiros dias heróicos, deixar bem claro o seguinte: a estarrecedora sinfonia das ações que alimentam relatórios e mais relatórios que determinam ações, durante os 4 anos de Algazarra, repletos da voz provegente dos 4 animais do Apocalipse, foi incapaz de impedir que se Die Menschen das Gefühl gehabt, Österreich sei nicht lebensfähig, wie sein Wasserkopf in diesem kleinen Westösterreich. Und das hat weitgehend das politische und soziale Leben bestimmt. Dem entgegen gab es eine Reihe von Leuten, dazu gehörte eben Karl Kraus, die gegen diese allgemeine Misere, die man natürlich politisch verbunden war mit Korruption und mit Ausbeutung der Arbeiterschaft, gegen diese Atmosphäre haben sich eine Reihe von Männern und Frauen sehr entschieden gewandt. Zu denen gehörte Karl Kraus, gehörte auf seine Weise Arnold Schönberg oder Sigmund Freud oder Adolf Loos auf seine Weise, Wittgenstein. Alle diese Männer bildeten eine geistige Elite, wenn man so sagen will. In ihren Anfängen war die Fackel, die Kraus um die Jahrhundertwende herauszugeben begonnen hat, kritisch in Bezug auf bestimmte Erscheinungen des Lebens in Österreich, besonders auf die Justiz und auf die Presse. Nach dem Krieg, also zu der Zeit, wo ich ihn kennenlernte, zuerst natürlich also als Autor kennenlernte, hatte er eine für ihn ungemein wichtige Erkenntnis gewonnen, nämlich dass diese negativen Erscheinungen, die er bekämpft hat, in ein System gehören. Der Krieg hatte ihm gelehrt, dass Blutgeschäft und das Geldgeschäft identisch sind. Ihr errungenes Gut geschändet habt, bezwungenes Böses nicht beendet habt, der Freiheit Glück in Fluch gewendet habt, hinaufgelangt steht in dem Land gefüllt, vor fremdem Hunger eigene Gier gestillt, vom Futtertrog zu weit nicht gewillt, Ründler des Fortschritts, die der Penner verlieh, der Weltwind in die flachen Segel blieb, vom Bürgergift herausgefahren ist, die mit dem Todfeind, mit dem Lebensfeind, Profit der Freiheit, Brüder mit Feind, die Freiheit und reiner war gemein. Kein Fried ist nicht dies leitende Zitat, kein Stief ist nicht dies fördernde Tricktrack, erwähnt politischen Fakturpakt. O recenseamento mostrou que Viena tem 2.030.834 habitantes, isto é, 2.030.833 almas e eu. Era assim que Karl Kraus, o outsider e moralista, se considerava. A consciência viva dessa cidade povoada de almas mortas. O número 6 de Lothringerstrasse foi durante décadas o seu local de moradia e de trabalho. Foi lá que ele produziu seus numerosos escritos, em especial a revista Die Fackel, durante 36 anos.
Nascido em Gitschin, no norte da Boêmia, Karl Kraus, como a maioria dos intelectuais de sua época, não era vienense e, como muitos deles, era judeu. Esta situação talvez lhe tenha possibilitado alcançar a independência e o distanciamento crítico que ele cultivou em seu trabalho. Ele dormia durante o dia e escrevia na solidão da noite. Seu companheiro de luta contra a insignificância e a aparência foi o arquiteto Adolf Loos. Sua casa de Michaelplatz foi a primeira construção realmente moderna de Viena. A antítese do estilo ornamental e pomposo das construções burguesas provocou violentos escândalos. A arquitetura, segundo Loos, encarnava na pedra a ideia da correlação íntima entre a forma e a função, o que Kraus buscava igualmente na linguagem. Karl Kraus desnudou o vazio da fraseologia oficial, pegou seus autores ao pé da letra e jogou-lhes na cara suas próprias palavras. Sua arma era a citação, o riso era a sua vingança. Kein Entrinnen. Der Merkantilismus hat es gewagt, noch die Schwelle unseres Bewusstseins als Planke zu benutzen. Impossível fugir. O mercantilismo teve a audácia de fazer uso do limiar da nossa consciência, como se fosse um cartaz publicitário. O mundo diurno não oferecia bastante espaço. Aventuramos-nos então nesse aterrorizante meio. Só de pensar nisso forma-se um nó na garganta. E demos os rostos dos cartazes publicitários aos personagens hipnagógicos que rondam a nossa vigília. Que aviso! Estamos estendidos aqui e espiamos o crime de Macbeth. Surgem um após o outro. Os reis da vida, o rei do botão, o rei do sabão, o rei das manufaturas, o rei do cartão postal, o rei do tapete, o rei do conhaque e, para finalizar, o rei da borracha. Seus olhos nos lembram o pecado, mas os traços do rosto falam a favor da indestrutibilidade da confiança humana. E os slogans jorram de todos os lados. Peça sempre, a beleza é riqueza, a beleza é poder. Cura ultra rápida com uma alegria para a mulher. Abaixe os suspensórios, separe os seus trocados, experimente e compre. Já comprou o seu enxoval? Na sua primeira comunhão ele gostaria. Você precisa de. Seu estômago anda mal? Quer ficar em forma e saudável? Todas as mulheres vão ficar maravilhosas. Se você sofre de... veja a silhueta obtida com esta cinta, ela não incomoda. O corvo branco fala. Faça a barba no escuro. Quando a mãe não pode, 1000 coroas sem gastar um centavo. O que está flutuando lá no ar? Sou uma luva de borracha. A senhora ainda não me conhece? Rômulo e Remo aparecem com um guarda-chuva. Como? A fundação de Roma foi cancelada por causa do mau tempo? Uma voz grita, é um criminoso, quem não? Estou com febre. Mas um conselheiro áulico e 5 médicos estão ao meu lado e dão o seu veredito. Impotência masculina. O quê?
Isso é possível, diz ele diante dos preços, a seu ver muito baixos. Liberdade, liberdade! Ele grita e logo atrai a simpatia dos democratas. De repente, uma bagunça geral. Não distingo mais os diferentes ramos do comércio. Surgem centenas de figuras grotescas, centenas de vozes se misturam. Ainda consigo identificar conselhos do tipo: na cozinha, use gás, lave com ar, tome seu banho em casa. A vida despeja em volta da minha cama essa profusão de comodidades de todo tipo, todas as facilidades automáticas acessíveis hoje em dia. Um armeiro percebe a confusão em que estou imerso e, mais alto que o barulho da publicidade, grita: mate-se você mesmo. Ignorado pela imprensa vienense, alvo de uma conspiração do silêncio e de um forte debate entre os seus leitores, cuja maioria era de jovens, Karl Kraus ficou sendo o outsider da literatura. Suas leituras conquistaram uma comunidade de discípulos fiéis. Muito seguro de si, de seu talento de ator e de sua sugestiva retórica, ele fazia leituras de suas próprias obras, assim como das obras de seus autores preferidos: Nestroy, De King, Shakespeare e, sobretudo, trechos de operetas de Jacques Offenbach, o mestre da sátira. Nas festas, ele surpreendia seus amigos e inimigos, acrescentando estrofes satíricas, nas quais comentava a política local e a atualidade vienense. Georg Knetter, na época com 22 anos, o acompanhava ao piano. Ich sollte vielleicht sagen, dass Kraus Schroeder zwingen wollte, ihn vor Gericht zu zitieren, ihn anzuklagen. Dann hätte Kraus sein Material, seine Anschuldigungen gegen Schober vorbringen können. Aber Schober, der allmächtige Polizeipräsident von Wien, hat es dann gedacht, Kraus das Gericht zu zitieren. Darauf bezieht sich das. Alles wäre ein Verloren, hab ich mein Wort gehabt. Ich könnte Ihnen ein Couplet aus der Prinzessin von Trapezunt vorführen, also eine Zusatzstrophe, die sehr charakteristisch ist für die Zeit, da Kraus seinen Kampf gegen Schober schon als verloren betrachten musste. Das war also die zweite Phase in seinem Kampf gegen die Wiener Umwelt. Zuerst unmittelbar nach dem Ende des Kriegs ging er davon aus, dass er mit seinen Mitteln die Stadt reinigen, säubern könnte von den schlimmsten korrupten Menschen. Er musste aber bald einsehen, dass das nicht gehen würde. Und sein Kampf gegen Schober war ein solcher vergeblicher Kampf. So zur Zeit, nach und nach stets nur Bundes es will den Festnoten Land Neiberwelt herabzukommen. Und die Figuren des Tags kleinen Händen sind das, aber ich weiß, damit soll und werden sie wird das sein, von dem das Oberen an, leider ist der Satz, die Figuren dieses Tags in meinen Händen sind sie wachs nur für die literarische Bewältigung gültig. Schon eher gültig ist der letzte Satz, er ist das Wachs, doch weicht nicht. Kraus voltava insistentemente ao grande trauma que marcou a sua geração, a guerra. Suas sessões de leitura tornaram-se um ardente tribunal. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen, ein Schwarm von Raben und Frei krächzend die Wolke, die Raben singen.
immer waren unsere Nahrung, die hier um Ehre starben, aber eure Herzenspaarung macht das Graben nimmer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben, wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Wir und wir vom Siege schnarren, denn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren eurem, unserem Ruf nicht wehren. Euren Generale Raben, Nord und Rasen dort im Saale, draußen sind sie umgegraben, da sind Raben, Generale, dürfte Trost die Schlacht verlieren. Wir und ihr in keinem Falle müssen uns vor uns genieren. Kriegsgewinner sind wir alle, ja, wir sind noch sehr lebendig. Wir sind beide noch die Alten und wir freuen uns unbändig, diese Kriegszeit durchzuhalten. Während ihr zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie einigt, seit wir folgen euren Heeren. Hunger wird uns nimmer munden und wir stürben an der Schande und wir sind euch sehr verbunden, dass wir nicht im Hinterlande. Dort ist wahre Not. Die Greise und die Kinder dort verderben, weil hier auf die andere Weise uns zum Trost die Männer sterben. Eure Schlachtbank lässt nie darben, ihre angestellten Kunden Raben haben, vielleicht sie sterben, immer Nahrung noch gefunden. Os últimos dias da humanidade, uma sátira apocalíptica, um drama forte e denso, foi considerado durante décadas irrepresentável. A vaidade, a indiferença e a tolice conduzem aos horrores de uma máquina de guerra que nada consegue parar. Lei non può negare che la guerra, a parte l'effetto positivo esercitato su coloro che devono continuamente guardare la morte in faccia, abbia portato con sé anche una rinascita spirituale. Non invidio alla morte questo fatto di doversi far guardare in faccia da tanti poveri diavoli sbalzati sul piano metafisico dal semplice obbligo universale della forca, a parte il fatto che nella maggior parte dei casi la cosa non riesce. I buoni diventano migliori e i cattivi diventano buoni. La guerra purifica. Ai buoni toglie la fede, se non la vita, e i cattivi li rende peggiori. I contrasti del tempo di pace erano già abbastanza grandi. Come? Non è sensibile al clima di rinascita spirituale dell'interno? Quanto alla rinascita spirituale dell'interno, finora mi ha fatto lo stesso effetto della polvere per le strade, che si alza sotto il rullo della nettezza urbana per tornare a posarsi a terra subito dopo. Quindi non cambia nulla. Come no? La polvere diventa fango, perché dietro viene anche l'annaffiatrice. Dunque lei non crede che dai primi di agosto, quando sono partiti, sia migliorato qualcosa? Ah, i primi di agosto. Sì, era questo il termine di disdetta, quando l'umanità dovette sloggiare dall'onore. Avrebbe dovuto impugnarlo, questo termine, davanti al tribunale del mondo. Seus pedidos de cautela contra o retorno inelutável das guerras contra a intolerância e genocídios não foram ouvidos. Quando a Alemanha tornou-se a presa do nacionalsocialismo, Krauss soube de imediato que a Maré Negra assolaria também a Áustria. O boicote aos judeus era apenas o começo das barbáries. Suas obras também acabaram na fogueira. A violência que reinava em toda parte, a certeza de se estar assistindo ao fim da liberdade de espírito, emudeceram esse autor, esse combatente de verbo poderoso. Ele se retirou e escreveu a sua última obra, A Terceira Noite de Walpurgis, testemunha da impotência da linguagem e da moral frente ao espírito maléfico da época. A seguir foi o mutismo. E finalmente o silêncio da morte. Mir fällt zu Hitler nichts ein.
Ich bin mir bewusst, dass ich mit diesem Resultat längeren Nachdenkens und vielfacher Versuche, das Ereignis und die bewegende Kraft zu erfassen, beträchtlich hinter den Erwartungen zurückbleibe. A respeito de Hitler, não tenho o que dizer. Estou consciente de que o que resulta de uma reflexão bem longa e de várias tentativas para compreender esse acontecimento e sua dinâmica não corresponderá ao que se espera de mim. Pois, com certeza, esperava-se muito mais do que se costuma exigir de um homem que polemiza contra a sua época, para o qual um mal-entendido muito difundido permite ver o feito e ser classificado como tomada de posição, e que sabia enfrentar qualquer mal feito que atingisse a sua sensibilidade. No entanto, existem males face aos quais essa metáfora não só está ultrapassada, como também o cérebro situado atrás dessa fronte, que participa de tais ações, seria incapaz de produzir o menor pensamento. Tenho a impressão de ter levado uma pancada na cabeça. E se antes mesmo que isso ocorresse eu me recusasse a persistir no meu aparente mutismo, é porque eu estaria obedecendo a necessidade imperiosa de explicar por que falhei na minha tarefa. E daria informações sobre a situação na qual me jogou uma imensa reviravolta nos países de língua alemã, e sobre a minha inércia frente ao despertar de uma nação e a edificação de uma ditadura que hoje domina tudo, menos a linguagem. O que se passa aqui com o espírito será ainda uma questão do espírito? O que faz disso um acontecimento, o primeiro no gênero, não será precisamente a atitude que esse acontecimento adota em relação ao espírito, atacando onde ele continua inatacável? E tratando-se ainda de coragem face ao excesso de natureza geodinâmica, será que ela permite àquele que pensa na desgraça que oprime os seres imaginar algo diferente do que vamos colocar em local seguro tudo o que é do âmbito do pensamento? Ficar fascinado, encantado com essa perturbadora ideia, não ter nenhuma. Pelo intenso impulso que partiu direto de parte alguma para objetivo nenhum. Pelo que inspira um projeto 4 vezes milenar, segundo o qual o paraíso humano começa logo atrás do inferno que os outros são, e que todo sofrimento imposto por uma ordem obscura encontra o seu fim em um caos iluminado. No sonho quiliasta de milenaristas exacerbados, concomitância da eletrotécnica e do mito, do aniquilamento atômico e da fogueira, de tudo que aqui está e já não existe mais. Ao redor, grande espanto face ao prodígio de uma realidade do Estado que, até o último de seus parágrafos, nasceu da euforia, cuja economia está garantida pelo boicote aos judeus e, mais além, pelas diretrizes da deusa funesta que acerta as contas do presente. Eu me pergunto como, diante de tal presunção, a energia ainda viva nos espíritos, que os tormentos dos anos de guerra e do pós-guerra não esgotaram, poderia resistir. Quando o fim do mundo chegar, irei cultivar o meu jardim. Versão brasileira, Audio News.